Decidi criar uma versão mais definida, mais traduzida, né, mais lida do nosso livro Marmoraria. Esse livro Marmoraria traz informação e muitas dicas para o marmorista. Vou aqui fazer vários vídeos falando sobre cada parte do livro. Introdução. Esse livro descreve um resumo do que é o setor de rochas no Espírito Santo, mostra detalhes do que é uma marmoraria, orienta sobre os processos de pesquisas, como gerar tabela de preços, como vender, há orientações sobre medições de obra, as responsabilidades, os procedimentos relacionados ao desenvolvimento do trabalho em geral, venda, medição, produção, montagem, entrega, administração e dicas geral de marmoraria. Vale a pena. Objetivo: informar com linguagem simples sobre os detalhes cruciais deste setor. Prover de informação todos os envolvidos na estrutura de uma marmoraria. Orientar sobre medição de obra. Mostrar a melhor forma de emitir um orçamento e um pedido. Mostrar exemplos de serviços, pedras, tabelas, acabamentos. Definir responsabilidades entre os departamentos internos, colaboradores e clientes. Estabelecer função e fluxo de trabalho das principais atividades dentre todos os participantes do processo. Orientar sobre a criação de layout dos mostruários, das tabelas de preço. Informar as técnicas e detalhes de venda, medição, produção e etc. Favorecer os marmoristas com informações e conhecimento básico sobre o setor. Infelizmente, a maioria das empresas hoje são criadas assim meio que no chute. Então vão aprendendo com a experiência, que às vezes é muito dolorosa. Marmoraria, definição: é uma indústria, um comércio e uma prestação de serviço num único negócio. Tem um pátio industrial, escritórios, administrativo, de vendas. Utiliza matéria-prima natural, geralmente chapas de mármore, granito, quartzo, porcelanato, que serão cortadas, polidas, acabadas e montadas para finalizar em algum produto. A capital do mármore e do granito no Brasil é o Espírito Santo. Em nosso país, as maiores concentrações de mármore estão no estado do Espírito Santo, sendo que esse também é o maior produtor de rochas ornamentais do país. Um pouquinho de informação sobre o que é o setor, né, quando começou, o que faz. Por exemplo, coisas inusitadas, como que a extração de mármore no Espírito Santo iniciou em 1924 através de uma fábrica de cimento instalada em Cachoeiro de Itapemirim, que até então não se extraía mármores nem granitos no país. As pedreiras. As rochas são extraídas de pedreiras, né, formações rochosas, geralmente são extraídas em blocos e são cortados em teares, que antigamente vinham através de lâminas, agora mais em fio, diamantados, né? E um processo realmente interessante, onde pega um bloco, fatia e vira chapa. A partir daí, o processo entra na fase de polimento dessa chapa, resinagem, né? E daí finalmente chegando na marmoraria para desenvolver o trabalho de transformar a chapa em peças como pias, lavatórios, soleiras, pisos e etc. O que é uma marmoraria? Uma marmoraria é uma indústria, um comércio e um serviço juntos, como já foi dito antes. Porém, nessa indústria há uma necessidade de uma máquina para cortar, uma máquina para furar, uma máquina para lixar, fresar, desbastar e toda a estrutura de colagem, montagem
até a entrega final do produto acabado. Passos para montar uma marmoraria. Contrate uma consultoria. Peça orientações sobre o setor, informações sobre a sua intenção de investimento. Defina o ramo e o setor que você vai atacar, se são construtoras, consumidores finais, qual tipo de indústria que você vai precisar fazer. Relacione todos os itens de investimento, máquinas, equipamentos, a própria estrutura física, né? a construção civil da sua indústria, do seu mostruário, da sua sala de vendas, etc. Crie um plano financeiro para poder sobreviver durante 6 meses sem necessitar da receita direta desse investimento. Certifique-se de poder contratar funcionários especializados, se não, tem que capacitar os novos funcionários. Verifique as licenças, né, ambientais, a legislação que existe naquela região, analise tudo isso. Compre ou alugue um local de instalação das máquinas, faça um projeto de instalação civil, elétrico, hidráulico, prepare sua indústria em linha de produção, faça um bom aproveitamento de pisos, canaletas, esgoto, não se esqueça de reciclar a água, crie seus escritórios bem funcionais, crie um mecanismo para transporte, movimentação de chapa dentro da indústria. Lembre-se que uma chapa de granito, por exemplo, pesa 300 kg em média. Crie um showroom adequado às particularidades do setor que você assumiu que vai atender. Se for construtor, uma coisa mais industrial. Se for um cliente final com sua obra de reforma ou nova, um atendimento mais especializado, ou uma mistura de tudo isso. Como administrar uma marmoraria? Levando em conta que é um setor misturado em 3 itens, né? Indústria, comércio e serviço, precisa haver uma atenção especial na hora de administrar esse tipo de negócio. Tem que ter uma disciplina muito grande em fazer as tarefas diárias, né? Sem pestanejar, tem que ser uma coisa corriqueira mesmo. Verificar sempre a questão de abrir e fechar o seu negócio, verificar a limpeza, arrumação, verificar os compromissos assumidos para o dia, checar a produção, acompanhar os trabalhos de venda, os orçamentos, né? O pós-vendas, acompanhar as compras, acompanhar a parte financeira que deve ficar na mão sempre do proprietário. Se possível, o dono não deverá ser o executor, não pode ser aquele cara que vai cortar, que vai polir, que vai medir, que vai entregar. Ele precisa ter uma estrutura no qual ele fique como administrador, porque já como a gente falou, é muita tarefa industrial, comercial e de serviços para um só tomar conta e ele ainda assim ser o executor e estar caminhando para que o seu negócio não seja um bom negócio lucrativamente falando. Qual a melhor forma de comprar? Existem muitas fórmulas. É lógico que econômico e financeiramente vale a pena comprar em pouca quantidade, em maior variedade e, se possível, à vista. Existem algumas orientações no livro sobre essa parte toda que vale a pena depois dar uma lida. Vendedor de marmoraria. Quais são as características principais para um vendedor de marmoraria? Primeiro, habilidade para vendas. Segundo, interesse, espontaneidade, carisma, alegria, humanidade, honestidade, apresentação pessoal impecável, né? Porque a pessoa vai estar lidando com arquitetos, engenheiros, uma pessoa que vai até a marmoraria comprar
normalmente é um empresário, é uma pessoa que trabalha fora, né? Tem os pedreiros também que acompanham, mas na grande maioria são pessoas que vão estar mais bem trajadas. Então o vendedor precisa ter esse bom atendimento com o cliente, educação, postura, conhecer a necessidade do cliente, ser claro, eficiente, ter propriedade sobre o que está vendendo, mostrar para o cliente os problemas que podem acontecer, orientá-lo na melhor opção de colocar na cozinha, no banheiro, no piso e etc. Manter os mostruários fixos, né? Imóveis bem atualizados, tudo isso são características do vendedor, né? Aprender a ler plantas, projetos, a fazer medições, ele precisa ter esse conhecimento, né? Saber finalizar uma venda. Além de tudo que a gente falou, existe o acompanhamento do cliente, né? Desde a hora da compra até o pós-venda. E existe a propaganda, né? A promoção da empresa onde ele trabalha. Ele precisa estar apto a sempre promover e agregar produtos à sua venda da empresa que ele trabalha. Qual a melhor forma de vender? A melhor forma de vender é bem vendido, com o preço justo, com as quantidades bem definidas, a boa apresentação para o cliente daquilo que está sendo vendido. Não é simplesmente criar um contrato onde está escrito lá: o mármore e o granito, a pedra tem defeito, não sei o que, assina aqui e se vira. Se você fizer isso, você não está fazendo a venda da forma bem feita, né? A lucratividade é o que se espera de uma boa venda. Para que essa venda tenha um bom lucro, ela não pode ter erros. Então, ter atenção e gastar um tempo precioso no início desta venda. Quer dizer, a melhor forma de vender é vender bem vendido e de forma bem feita. O que devo vender numa marmoraria? Mármores, granitos, ardósia, quartzos, quartzitos, ultracompactos, né? Leptons e aí por diante, porcelanatos. Aí nós falamos das pedras, né? Ou das chapas. Podemos vender cubas inox, cubas de louça, fogões cooktop, torneiras. Se forem inteligentes, vendam vidro, espelho, box, tampos de vidro, porque isso faz a venda da marmoraria triplicar em termos de faturamento, sem aumentar nada na questão de produção. Como eu devo vender uma pia, por exemplo, de banheiro ou cozinha, né? Primeiro, desenhá-la para entender qual vai ser o layout dessa pia. Segundo, determinar todos os detalhes desta pia, aonde vai acabamento, onde vai encostar na parede, aonde tem o espelho, aonde tem o furo da cuba, se vai ter lá um fogão cooktop. E esse desenho todo vai fazer com que eu divida o meu orçamento em 3 partes: a pedra, os produtos, no caso de cubas e tal, e os serviços, acabamentos, instalação e etc. Como deverá ser minha produção? Se eu quiser uma boa produtividade e lucratividade, menos custo na minha produção, eu boto o máximo de máquinas possíveis e em linha.
Essas e outras dicas também estão no livro. Como deverá ser a minha entrega? Se possível e sempre dentro do prazo combinado. Se puder se diferenciar dos concorrentes, faça uma boa limpeza da pia antes de entregar, monte-a para ver se está toda certinha, impermeabilize, né, com um produto de boa qualidade e embale em plástico, etiqueta, né, bote uma etiqueta nela e se puder paletize, né, coloque no engradado de madeira direitinho, porque aí você está entregando uma coisa segura, diferenciada do mercado. Quais os principais controles que eu devo fazer na minha marmoraria? Tem um detalhe muito importante que vale a pena frisar, que é o seguinte: tem muita gente preocupado em saber qual é a hora homem, quantos minutos eu gasto para fazer uma pia, ou quantas horas eu faço de polimento, quantos dias uma serra dura. São controles importantíssimos, mas se sua empresa é pequena, fique preocupado em controlar tudo que você vende e tudo que você compra. O que fazer com as sobras, né? É uma parte do livro que a gente já falou também em outro vídeo aí. A sobra em 99,99% das marmorarias fica em pé em volta dos ambientes, do muro, dos locais onde são armazenadas as peças. E fica ali anos, porque não se usa. E se for usar, se perde tanto tempo procurando a sobra daquele produto, que a mão de obra ficou mais cara do que o aproveitamento da peça. Então, a minha instrução é o seguinte: quer fazer um aproveitamento, faça na hora do corte. Se a peça não deu para fazer, não dará para fazer uma pia ou um lavatório, na mesma hora, naquele mesmo momento, já transforme em uma soleira, em um peitoril, ou um rodapé, ou algo que você imagina ser importante vender na sua empresa. Como e quando fazer manutenções em máquinas e equipamentos, né, na minha marmoraria? Olha só, se você programar essa manutenção, nunca você vai ficar na mão, nunca. Se você fizer só quando a máquina quebrar, você está sempre com problema de máquina quebrando. Vale a pena sempre estipular uma manutenção semanal, para se olhar meio que por cima, engraxar e limpar a sua estrutura. Mensal, para verificar o desgaste de peças, etc. E semestral, para trocar peças. Como deverá ser o meu mostruário? O mostruário de marmoraria ele tem que ser direcionado ao setor que eu defini, né, em participar. Eu vou trabalhar com construtor, então vou criar meu mostruário direcionado aos construtores, arquitetos e tal. Vou trabalhar com o cliente final, vou trabalhar com a mistura desses dois, então eu vou criar meu mostruário de acordo com a minha decisão de atendimento do mercado. 90% das empresas optam em fazer uma miscelânea, né? Trabalham com todos os setores juntos e geralmente montam um mostruário e fica 30 anos o mesmo mostruário. Então, primeira coisa, um mostruário atual, funcional, que possa ser móvel, né? Que de 6 em 6 meses, de ano em ano, eu possa tirar tudo e colocar outro mostruário. Demonstrar com exatidão as tonalidades, as texturas das pedras
que me interessa vender. Não colocar no piso uma coisa que eu não tenho para vender, ou uma coisa que o mercado não funciona, não existe mais. Como cacos de pedra, ou um aproveitamento de uma chapa de uns granitos que nem existe mais, eu boto no meu piso para fazer um mostruário. Então, criar os mostruários de pedras bem feito e não esquecer de agregar cubas, fogões cooktops, torneiras, fogões de louça, cubas de louça e o que mais puder vender na empresa. Relação funcionário e patrão. Isso sempre foi um problema para a maioria das empresas, exatamente porque não fazem a coisa do jeito certo, né? Acabam atropelando várias etapas na hora de contratar um funcionário. Se eu tenho experiência na contratação, eu mesmo faço, mas se eu não tenho, eu peço para uma empresa especializada fazer. Se eu der um treinamento, né, para capacitar aquele profissional que eu estou contratando, eu vou ter um profissional realmente, senão eu vou ter um meia boca a vida toda, né? A comparação de salários, muitas vezes algumas marmorarias ficam presas ao salário que o funcionário quer. E na verdade precisa em cada região, cada cidade, analisar esse profissional que vai trabalhar aqui equivale a qual trabalhador na indústria local. Equivale a um atendente. Quanto que é o salário dele? É X, então é mais ou menos isso que eu vou pagar aqui. A marmoraria tem uma deficiência técnica na parte de funcionários, porque é um serviço diferente, é um artesanato na realidade. E não tem todas as máquinas necessárias. Porque quando você tem todas as máquinas de uma linha de produção de marmoraria, 90% dos seus funcionários serão simplesmente operadores. Eles não precisariam ter uma experiência específica na parte de mármore e granito. Os montadores, os acabadores, é que exige-se uma certa experiência que é adquirida através de uma capacitação. As principais características, né, de mármore, granito, quartzo, quartzito, ônix, tem um parágrafo todo dedicado a essa parte das características de acabamento, né? Detalhes, as molduras, coisas como espessura da pedra, as formas de fazer e as texturas de mármores, aí mostrando muitos mármores, muitos granitos, muitos quartzitos, né? De várias tonalidades, muitos quartzos, né? Ônix e aí por diante. É uma etapa boa para se ver diretamente no livro. Medição. Tem um capítulo inteiro sobre instrução de medição. Então, por mais que eu venha falar nesse vídeo, o correto seria ler no livro, né, essas informações, porque vai explanar bem, né, como medir um piso, uma escada, uma pia, né, tirar nível. Então tudo isso, né, a parte ergonômica, né, que vale a pena entender o que isso significa, né, as questões de medições de peitoris, que preciso fazer pingadeiro ou não, e aí vai por aí afora. Um capítulo especial falando sobre responsabilidades, né? A responsabilidade do administrador, do vendedor, do cara que faz entrega, do financeiro, quem faz compra, quem faz medição, e a responsabilidade do próprio cliente, que a gente tem que botar ele também
para entender a sua parte da responsabilidade. Instruções básicas da produção, né? O cortar, furar, fresar, lixar, polir, montar, né? Os acabamentos e a finalização de tudo isso. Tem um capítulo aqui interessante falando sobre essa parte também. Instrução ao setor financeiro, né? Contas a pagar, contas a receber, o caixa diário, né? A forma que se deve vender e atuar em cima para receber, essa parte toda administrativa da documentação, tanto a documentação comercial, os pedidos, os orçamentos, como a documentação fiscal, as notas fiscais de entrada, saída, etc. E toda a parte de contabilidade, orientações diretas para não ficar na mão de um contador que às vezes não sabe fazer a contabilidade correta de uma marmoraria. Enfim, instruções sobre os programas de desenho Cardstones e o programa de controle SM Total, né? Uma lista de fornecedores, né? Bastante coisa, ó, na área de mármore e granito, as entidades, né, do setor, assim, de rocha, Citemag, as feiras, né, as revistas principais do setor, que infelizmente hoje é basicamente a revista Rochas de Qualidade, uma revista que tem 50 anos no setor, muito interessante. Algumas propagandas de alguns clientes e amigos, colaboradores desse livro, né? E toda a informação de contato com a gente para qualquer situação de necessidade complementar ao livro. Uma página de agradecimentos a todos os colaboradores e quem participou desse livro. Vale a pena adquirir este livro e ter na sua empresa para demonstrar a você e aos colaboradores a forma certa de lidar com uma marmoraria. Grande abraço!